Olá, sejam bem-vindos a mais este webinar da Grant Thornton Brasil. Eu sou o Alberto Procópio, sócio da área trabalhista e previdenciária, e hoje nós falaremos sobre as oportunidades previdenciárias, os aspectos trabalhistas que podem auxiliar as empresas em minimizar os impactos, não só durante a crise, mas também no momento posterior. Quero agradecer a participação de todos vocês e também agradecer a participação do Rafael Guidotti, sócio do escritório Giuicella. Aí já passo também a palavra para o Rafael poder se apresentar. Boa tarde, Olá. Rafael. Boa tarde, tudo bem, Alberto? Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite, Alberto, para a gente participar do webinar com vocês, né? Questões bastante importantes relacionadas aí às oportunidades previdenciárias e os aspectos trabalhistas nesse momento de crise. É um prazer poder contar com vocês aí nessa webinar. Obrigado. Pessoal, antes de iniciarmos a parte técnica, para fazer alguns comunicados. Nós temos aqui um botão de Q&A, onde vocês podem postar as perguntas. Também podem interagir pelo chat durante a apresentação, mas peço a gentileza das questões serem feitas pelo Q&A para que possamos organizar no final respostas de uma forma mais otimizada, mais fácil. Isso ajuda bastante para nós aqui que estamos apresentando. Além das perguntas que vocês quiserem fazer, durante esse webinar nós teremos duas enquetes focadas nos aspectos da apresentação. E se fosse uma pesquisa, né? O resultado dessas pesquisas vocês receberão em conjunto com um e-mail de agradecimento pela participação e também com um material de apresentação. Nós estamos aqui hoje, Grant Thornton, que é uma empresa de auditoria e consultoria internacional, focada nas práticas contábeis, tributárias, trabalhistas, consultoria financeira, de advisory, e com o Giuicella, um escritório de advocacia, para poder consolidar opiniões jurídicas, que é de total responsabilidade do escritório de advocacia, e nesse caso aqui específico do Giuicella, também os aspectos técnicos na seara trabalhista, onde nós temos experiências em revisões de compliance e auxílio de outras maneiras perante os nossos clientes. Então, dando início à apresentação, nós fazemos uma introdução aqui no sentido de fazer um alerta de que as questões trabalhistas, previdenciárias e fiscais, elas são de extrema importância esse novo momento que estamos vivendo, né? Hoje as empresas estão focadas na gestão do fluxo de caixa, precisando se adaptar rapidamente às novas mudanças ou às mudanças do mercado. E esses aspectos são de suma importância porque a nossa legislação nunca foi simples, pelo contrário, ela sempre foi muito complexa em todos esses aspectos. Mas, e nos últimos, a gente está falando aqui de quarentena, mas já passamos quase da noventena, né, Guidotti? Esse é um termo que a gente ouviu aí outro dia. Uma enxurrada de novas legislações e novos procedimentos buscados pelas companhias são de suma importância para poder fazer com que todos nós vencemos essas dificuldades. Então, considerando essa parte da crise, né, do Covid-19, o primeiro slide tem aqui um demonstrativo de alguns efeitos causados, e a gente vai falar primeiro em relação ao PIB, né, do Brasil. O Banco Mundial já divulgou uma pesquisa e a perspectiva é que haja uma queda de 8 pontos percentuais no PIB do Brasil em 2020. É uma marca histórica. O primeiro trimestre de 2020, em comparação com 2019, nós já tivemos uma queda de 1,5% no PIB. E também nós temos aqui alguns números relacionados à questão das ocupações, né? Quando nós falamos de ocupações, diga-se ou leia-se trabalhos informais e também os de carteira assinada. Em abril, comparando com 2019, são menos 8,6 postos de trabalho, 8,6 milhões, né, postos de trabalho a menos. Quando nós comparamos o primeiro trimestre, ou o trimestre de fevereiro a abril do ano anterior, é uma queda de praticamente 5 milhões de postos.
olhando apenas para a questão de carteira assinada, né, os empregos formais, no mês de abril de 2020 foi uma queda de 860 mil postos. Em março nós já tínhamos 240 mil empregos a menos. E tudo isso reflete na questão de reclamações trabalhistas, né? Tem-se um estudo onde foi divulgado que já existem mais de 36 mil reclamações trabalhistas judiciais novas em função da crise, e essas reclamações elas envolvem mais de 2 bilhões de reais somadas os valores das causas dessas novas reclamações. Então, essa introdução em relação aos números é para corroborar a dificuldade que as empresas estão vivendo nesse período, e a ideia hoje aqui é passar um panorama das medidas divulgadas pelo governo, algumas perspectivas, novas práticas em relação à esfera trabalhista, o que o mercado tem feito em relação às oportunidades previdenciárias e fiscais, para poder auxiliar cada vez mais as empresas nesse sentido. Lembrando das principais medidas adotadas pelo governo, nós temos as duas medidas provisórias, uma do final de março, que foi a medida 927, que tratou sobre, em grande parte, da desburocratização de uma série de aspectos em relação a, por exemplo, o teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, maior prazo para compensação de horas extras através de banco de horas, o diferimento do pagamento do fundo de garantia. E tivemos também, no dia 1º de abril, a medida provisória 936, que trouxe a instituição da redução proporcional de jornada e salário, a suspensão do contrato de trabalho, houve-se aquela discussão de possibilidade ou não de negociação desses aspectos por meio de acordos individuais, com a decisão do STF, primeiro dizendo que os sindicatos deveriam ser envolvidos, depois essa decisão do Lewandowski ela acabou sendo alterada, né? As empresas puderam participar com os empregados a redução e suspensão por meio de acordo individual. Mas a ideia não é falar aqui sobre as particularidades dessas medidas, até porque elas têm um prazo específico. Inclusive hoje, na sessão do Senado, está tendo, previsto para começar às 14 horas, a sessão de votação do projeto de lei número 15, que é a conversão da medida provisória 936, e a ideia é nós explorarmos outros aspectos. Aqui é só para fazer uma introdução e relembrarmos e deixarmos todos cientes das medidas, até porque nós temos um público multidisciplinar no webinar de hoje. Com a questão da redução e suspensão, o Ministério da Economia divulga, né, de maneira praticamente online os números, e na semana passada, no dia 9 de junho, foi superada a marca de 10 milhões de contratos de trabalho impactados por redução ou suspensão temporária, o que o governo chama aí, né, de empregos que foram preservados em função dessas medidas. Como eu disse, hoje nós temos a votação do projeto de lei, prevista a votação do projeto de lei, que trata da conversão da medida provisória 936, e aqui alguns aspectos importantes em função de alterações no texto e também novos assuntos trazidos pelo Legislativo para complementarem o texto anterior da medida provisória. Então, a ideia principal do projeto de lei nada mais é do que poder estender os períodos de prorrogação e suspensão. E aí, essa prorrogação, ressaltando sempre aqui, né, se aprovada o texto, se aprovado o texto da forma em que está no projeto, essas prorrogações elas dependeriam de novo ato do Poder Executivo. Então, o texto da lei permite que o Executivo prorrogue os prazos, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, e está previsto efeitos até 31 de dezembro de 2020. A primeira questão importante em relação ao projeto de lei é que, na medida provisória, existia a ajuda de custo, ou existe a ajuda de custo compensatória,
devida obrigatoriamente na suspensão de contrato de trabalho para empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2019, de forma facultativa para os demais. Né? O projeto de lei ele traz um detalhamento maior em relação a, principalmente, a dedutibilidade das despesas com essa ajuda de custo na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E também diz que a ajuda de custo ela pode ser deduzida dos rendimentos do trabalho não assalariado da pessoa física, deduzida dos rendimentos tributáveis recebida pelo empregador doméstico e também deduzida do resultado da atividade rural. Esses 3 últimos itens não estavam explícitos no texto anterior. Exato. Havia lá a menção da incidência sobre, a não incidência, melhor dizendo, sobre os aspectos previdenciários, fundiários, do imposto de renda da pessoa física, mas o projeto de lei traz esse detalhamento, né, Guidotti? Exatamente, Alberto. Acho que o grande ponto aqui é um esclarecimento, né, de que todas essas ajudas compensatórias, né, essa mudança em termos daquilo que a empresa está despendendo nesse momento junto com o governo, como é que é o tratamento disso, tanto para quem recebe, né, quanto para a empresa, em termos de, inclusive, de dedução, né? Muito se discute, principalmente na esfera trabalhista e previdenciária, a incidência tributária sobre verbas de cunho compensatório, né? Então, para não ter essa discussão já, a própria MP e agora o projeto deixa ainda mais claro quais são as situações, então, que a gente deve observar em termos, inclusive, da apuração do imposto de renda, da contribuição social e como isso vai ser feito o tratamento dentro da própria questão de imposto de renda da pessoa física, aquilo que está compondo o salário, aquilo que é compensatório. Então, um arranjo completo, né, unindo tanto o empregador, né, o ponto de vista do empregador, também como ponto de vista do empregado, que em muitas situações, né, tem empresas que talvez não estejam conseguindo, em função do momento, em função do caixa, né, bastante combalido por conta da pandemia, complementar muitas vezes o encargo salarial, enfim, e aí como é que isso é tratado para a pessoa física, com a compensação, então, de não ter imposto de renda, por exemplo, em cima desses valores. Exatamente. Uma outra alteração importante sugerida no projeto de lei é a questão da negociação por acordo individual ou acordo coletivo. A medida provisória, ela traz a possibilidade de redução e suspensão dos empregados que ganham salário até 3.135, ou então aqueles classificados ou denominados como hipersuficientes, que são que têm diploma de nível superior e recebem acima de 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. E agora o projeto de lei ele muda um pouquinho essa situação. Dependendo do empregador, ou seja, se o empregador teve receita superior a 4,8 milhões e 19, os acordos individuais são para empregados que recebem salário até R$ 2.090 apenas. Para quem ganha até 335, se o empregador teve receita bruta igual ou inferior a 4,8. Né? Os hipersuficientes continuam podendo fazer as negociações de forma individual. Agora, o grupo intermediário, os demais empregados, apenas a redução de 25% é possível, ou então, quando a redução ou a suspensão do contrato, mas no resultado do cálculo não houver diminuição do salário recebido pelo empregado, considerando não só o que ele vai receber da companhia, mas também o benefício emergencial de preservação e renda, né, que é a responsabilidade do governo, a eventual ajuda de custo compensatória. Então, se eu não tiver redução da remuneração, bem pode ser realizado por acordo individual. Fora isso, o acordo coletivo é mandatório, com base no texto do projeto de lei. Existem outros aspectos tratados no projeto, a maioria deles não observados na medida provisória, como, por exemplo, o tratamento da garantia provisória de emprego para as gestantes, como funciona a contagem desse período, a que os empregados gozam de estabilidade provisória, né, durante o período de redução ou suspensão, acrescido de mais um período igual. Então, para a gestante foi esclarecido que
essa garantia provisória ela tem início a partir do retorno da estabilidade. Empregados em gozo de benefício de aposentadoria têm uma regulamentação específica. Há uma menção no projeto de lei mencionando que os acordos coletivos eles prevalecerão sobre os acordos individuais, exceto quando os individuais forem mais favoráveis ao trabalhador. O projeto de lei traz uma estabilidade para as pessoas ou para os empregados que são pessoas com deficiência durante o estado de calamidade pública. Também traz uma novidade em relação ao benefício emergencial de R$600, que é a possibilidade de concessão para os empregados dispensados sem justa causa, que eventualmente não teriam direito ao seguro-desemprego. Traz uma questão também de breve regulamentação sobre as questões, por exemplo, de empréstimo consignado, que antes não havia previsão, então agora é garantida a opção de repactuação quando houver redução ou suspensão da jornada. O empregado ele tem direito a renovar, né, as operações de contrato de empréstimo pessoal em caso de demissão do contrato, um aumento do limite de desconto de 30% para 40%, isso tudo vem no sentido de ou com o objetivo de tentar fazer com que a pessoa física tenha uma gestão melhor em relação a essas operações de crédito. Uma nova menção também do projeto de lei está relacionada ao artigo 486 da CLT, é uma questão que foi muito divulgada na mídia, um artigo que comenta que, em função da realização das atividades das empresas, por meio de decretação de estado de calamidade pública, as indenizações seriam de responsabilidade do governo. Então, isso deu muita discussão. O projeto de lei diz que esse artigo não se aplica ao enfrentamento do estado de calamidade decorrente do coronavírus, da Covid-19. Né? Viu bastante também essa discussão, né, Guidotti? Essa discussão ela veio bem no início da crise, né? É uma discussão conhecida no meio jurídico como o princípio do príncipe, né? A questão de que o governo, de alguma forma, obstando a atividade da empresa, ele acabaria sendo o responsável por eventuais indenizações relacionadas a, por exemplo, demissões de empregados, né? A gente tem até alguns casos que saíram na própria imprensa, né, de algumas empresas tentando fazer esse tipo de situação ocorrer, né, fazendo a demissão e pedindo para que os empregados buscassem indenização junto ao governo, mas logo na sequência, muito rapidamente, o próprio Ministério Público do Trabalho ele atuou forte nesse ponto, né, em função de que a gente não está diante do caso específico do 486, né? É uma situação muito fora de qualquer tipo de previsibilidade, né? Não é uma causa única e exclusiva dada pelo próprio governo, como seria o caso da aplicação mais objetiva desse artigo, né? E, então, teve muita discussão no início, as empresas pensando em como fazer isso, mas, ao mesmo tempo, vieram as medidas provisórias, né, que trouxeram essas flexibilizações e trouxeram algumas oportunidades, né, dentro do contexto de como gerir, principalmente, a manutenção dos empregos ao longo desse período, né? A gente tem algumas perguntas já no nosso chat, uma delas falando exatamente desse ponto do contrato, né, de quanto tempo eu posso manter ainda um funcionário com contrato suspenso, redução de jornada, enfim. Hoje, né, como o Alberto comentou, que nós vamos ter a votação, né, dessa medida provisória no Senado, e aí sim vamos saber como vai ser tratado. A expectativa é que a gente tenha um período de mais 60 dias aí dentro do contexto para a utilização da redução ou da suspensão do contrato. Exato. Dando continuidade, o projeto de lei ele também trata da desoneração da folha de pagamento, né? A desoneração da folha ela é facultativa e, no texto atual da lei, teria a vigência até 31 de dezembro de 2020, e a sugestão do projeto de lei é estender esse prazo da desoneração até 31 de dezembro de 2021, que nada mais é do que aquela alteração, né, ou substituição da alíquota previdenciária de 20% sobre a folha para uma alíquota
específica sobre a receita bruta e para atividades específicas também. Além disso, o projeto de lei trata sobre questões de incentivos e benefícios fiscais, no sentido específico de mencionar que para esse período são dispensadas as exigências de cumprimento do nível de mínimo de produção, né, de produtividade durante o ano calendário, porque esse requisito ele é um pressuposto para a manutenção de muitos benefícios, mas o texto da lei também traz que a manutenção dos empregos é primordial. Então tem que se tomar muito cuidado nesse sentido para que não tenha uma influência negativa, dependendo do procedimento a ser adotado em relação aos benefícios fiscais. Pois bem, esse é um panorama rápido do que a gente vê no texto proposto em relação ao projeto de conversão, mas o que nós também temos aqui para discutir hoje são medidas ou mudanças nas práticas trabalhistas que não são de agora, né? Não são dessas medidas emergenciais. Nós temos uma série de possibilidades e de situações na legislação trabalhista que, por vezes, dependendo da falta de segurança jurídica ou de um conservadorismo exacerbado nas práticas adotadas, as empresas acabaram, por um grande tempo, deixando de colocar em prática. Mas, por exemplo, acho que o fator de principal discussão em prática trabalhista hoje é o trabalho remoto ou o teletrabalho, né? Nós somos influenciados pela Covid-19 a implementar de uma hora para outra o trabalho remoto. Esse trabalho remoto ou home office, a gente vai entrar um pouco no detalhe aqui, às vezes era contestado por alguns profissionais ou visto sob uma ótica negativa, no sentido de as dificuldades para controlar a produtividade, de não ter muita confiança no desempenho do empregado nesse sentido, mas nós percebemos, e todos nós sabemos, que virou uma realidade imposta pela Covid. A Grant Thornton, ela apoiou a Fundação Dom Cabral em um levantamento, né, de informações em relação ao trabalho remoto. E nós temos aqui um resultado de 95% das pessoas começaram a trabalhar remotamente em função da Covid-19. Antes de janeiro de 2020, o público praticante do trabalho remoto era muito inferior. Por exemplo, 35% adotavam uma vez ao ano, não era nem por semana. Por semana, apenas 25%. Praticamente 30% dos participantes nunca tiveram trabalhado em home office. Hoje a perspectiva e a realidade é totalmente diferente. A realidade já nos mostra 95% das pessoas trabalhando remotamente e também as pessoas querendo trabalhar remotamente, né? Uma outra questão desse levantamento foi se o profissional teria a intenção de propor para a gestão da companhia o trabalho remoto, e 54% disseram que sim. Nós também já temos visto na mídia, né, uma série de empresas divulgando que até o final desse ano vão permanecer em trabalho remoto ou vão estender por um período ainda maior, algumas delas dizendo até que não voltam mais a trabalhar da forma que era antes. E o que precisa ficar na mente de todos é que é muito importante que os aspectos trabalhistas legais sejam observados em relação à prática, vou chamar de teletrabalho, que é o que está definido na legislação, porque não é pura e simplesmente colocar o empregado para trabalhar de casa ou em qualquer outra instalação que se possa trabalhar, né? Existe uma série de requisitos que precisam ser observados para tentar, no mínimo, mitigar os riscos envolvidos nessa operação. É muito positivo saber que a produção ela pode aumentar com o trabalho remoto, que as pessoas têm mais liberdade, isso vai influenciar na qualidade de vida, mas a gente não pode deixar de lado os aspectos legais e as práticas necessárias a evitarmos questionamentos futuros, né? Não só de eventuais reclamações trabalhistas, mas eventuais implicações fiscais com multas administrativas, até outras situações. Entrando nesse slide aqui, nós temos um breve descritivo do que a reforma trabalhista trouxe do conceito do teletrabalho, né? O teletrabalho é aquele que é ponderantemente
fora das dependências do empregador. Então, a prestação do serviço, mais da metade do tempo, se a gente pode considerar preponderante mais da metade, fora das instalações do empregador. Né? Óbvio, com a utilização de tecnologias, informação de comunicação que permitam o desenvolvimento das atividades. Não obrigatoriamente ele precisa ser da casa do empregado, né? Ele pode ser de um outro local, mas ele precisa ser preponderantemente prestado fora das dependências. Não se confunde com aquele trabalho externo já previsto no artigo 62 da CLT, de vendedores ou outras situações incompatíveis com o controle de jornada. A medida provisória 927, aquela que nós vimos lá no início, ela trouxe uma maior flexibilização, até expandiu o conceito do teletrabalho quando o texto da medida provisória mencionou que considera-se teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância, aquele que é preponderantemente prestado fora das dependências, né? Justamente em função das alterações motivadas pelo Covid. E é importante dizer que o teletrabalho ele precisa constar expressamente no contrato individual, também com uma pequena flexibilidade agora, né, em função da medida provisória 927, porque ela permite que o regime ele seja adotado desde que o empregado seja informado com 48 horas de antecedência. Também, e aí a lei ela fala que as questões de infraestrutura, tecnologia, precisam ser determinadas em contrato em até 30 dias. Ou seja, antes eu tinha que ter um contrato individual antes da prática e agora a flexibilização é maior. Um aspecto muito importante em relação ao teletrabalho é o controle de jornada. O teletrabalho também foi incluído no artigo 62, que dispensa a aplicação do capítulo de jornada de trabalho da CLT. Então, com isso, dispensaria-se o controle de jornada de trabalho, o apontamento do cartão de ponto. Entretanto, o aspecto de atenção aqui, ele está relacionado a outras formas que podem ser consideradas controle de jornada. Então, aquela preocupação do empregador em medir a produtividade do empregado durante o teletrabalho, mais que ele não tenha um cartão de ponto sendo preenchido diariamente, pode ser considerado como um controle de jornada. Por que não? A gente tem essa possibilidade. Uma outra questão importante em relação à jornada de trabalho não é aceitável um regime misto, né? Então, se a pessoa ela tem trabalhos dentro das instalações da empresa e trabalhos fora, eu não posso controlar a jornada 2, 3 dias da semana e não controlar nas outras. Eu preciso ter uma política ali única e uniforme e observar o regramento do teletrabalho para que eu não tenha inconsistências nos procedimentos e traga um passivo para dentro da companhia. E aí eu chego aqui na questão do home office, né? Porque hoje em dia a gente escuta home office, teletrabalho, trabalho remoto. A lei ela denomina teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância. A prática de home office ela já existia de longa data, mas, em regra, são políticas ajustadas pelos empregadores com seus empregados de trabalhar um dia da semana, 2 dias da semana em casa, ou uma outra periodicidade, mas sem a observação desses aspectos legais. Esse é o ponto que a gente está trazendo aqui de observância nesse sentido. Aí o teletrabalho nos traz uma série de questionamentos, né, sobre a questão de tecnologia e infraestrutura, saúde e segurança. A CLT ela tem 6 artigos, salvo engano, que regulamentam o teletrabalho. É muito pouco para a intensidade agora que nós estamos praticando esse regime, né? O texto da lei hoje traz que a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos, ela vai ser prevista no contrato e não integra a remuneração do empregado. Em relação aos aspectos de segurança e saúde, o empregador deveria instruir os seus empregados de maneira expressa e o empregado assinar um documento de que cumpriria com essas orientações, mas é necessária uma regulamentação um pouco mais robusta, né, para que a gente possa ter maior segurança jurídica nesse sentido. Nós temos visto aí algumas práticas de mercado, né, as empresas fornecerem ajuda de custo, ou então montarem até instalações na casa das pessoas para fornecer equipamentos compatíveis, cadeiras ou assentos que tragam
a segurança em relação aos aspectos ergonômicos, mas a legislação ela não trata isso de uma forma detalhada. É isso que você tem acompanhado, Guidotti? Exatamente nesse ponto, né, Alberto? Acho que a gente está num divisor, né, de águas. A gente muito acostumado no Brasil a falar no home office, né, mas a legislação relacionada a esse aspecto nos outros lugares do mundo trabalha muito com o conceito home-based, né, que é a questão efetivamente de montar uma estação de trabalho e montar todo a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da atividade em algum outro lugar que não dentro das dependências do empregador. E aí, nesses últimos meses, a gente tem visto muito aquela questão, né, de comparar a indústria analógica com a indústria digital, né, porque as empresas, startups da era digital são mais propensas e já vêm trabalhando muito mais a questão do teletrabalho do que as empresas digamos assim, da velha economia, né? E aí agora, efetivamente, o que você falou é o que a gente precisa tomar muita atenção nos próximos meses, enfim, porque a gente teve uma mudança extremamente abrupta, né, de uma situação em que você cumpria a sua jornada de trabalho na empresa, né, muitas vezes registrando ponto, com uma série de controles dentro da lógica da CLT, né, que todos nós aqui sabemos que é uma lógica do século passado, muita coisa precisa evoluir ainda, mas o preponderante aqui é efetivamente verificar em que medida vai se manter esse teletrabalho, né? E isso acontecendo, como reformar os contratos, fazer adendos específicos, muito embora, como você bem lembrou, a gente tem em torno de 6, 7 artigos na CLT, pouquíssimos artigos, né, com relação ao que fazer, como fazer, a própria questão de saúde e segurança, né? Como é que o ambiente ergométrico ele vai ser medido? Enfim, tem uma série de questões que não são claras ainda, mas nesse momento a recomendação maior, do ponto de vista preventivo, é adequarmos os contratos, é adequarmos aquilo que está sendo dado aos trabalhadores, né? E tentar equalizar isso na medida do possível, para que a gente consiga, enquanto a legislação ela não evolui, e acho que a evolução dela deve vir muito rapidamente também nos próximos meses, né? A gente precisa também evoluir nesse ponto, mas para manter um compliance adequado com relação a esses aspectos. E aí também entram questões, né, que puxando mais depois a minha apresentação mais voltada para as oportunidades tributárias, né, relacionadas tanto ao previdenciário quanto ao tributário em si. A própria questão, a gente tem já uma norma na CLT dizendo que, por exemplo, toda a parte de infraestrutura não compõe a remuneração do empregado, mas é uma despesa que eu posso utilizar dentro do contexto do imposto de renda, deduções, enfim, mas isso tudo depende de controle, isso tudo depende de estar muito bem formalizado para não ser encarado, de repente, como uma liberalidade ou qualquer outra coisa que acabe fazendo com que exista a possibilidade de questionamento no futuro. Então, acho que aqui a mensagem principal é: precisamos olhar para o que estamos fazendo, precisamos sair dessa lógica, home office, sim. Não é o home office que a gente vinha tendo até então, que era uma questão muito mais espaçada, né? De vez em quando eu ficava segunda-feira em casa, ou sexta-feira não vinha trabalhar, porque trabalhava de casa, aquela coisa não tão formalizada. Existe já, né, como a gente falou, alguns artigos da CLT que nos ajudam a formalizar isso. Precisa ser feita alteração nos contratos e precisamos sim discutir o que é aplicável e quando é aplicável para cada tipo de situação, cada tipo de mercado vai acabar tendo que se adequar. Acho que o desejo, né, a pesquisa que você mostrou nos slides anteriores, o desejo da força de trabalho, né, mais da metade da força de trabalho, gostaria de permanecer, né, não trabalhando nas dependências da empresa, mas isso de alguma forma também tem que ser ajustado entre o empregador e o empregado, e precisamos que a CLT também evolua nesse ponto. Concordo plenamente com você, até nos trabalhos de auditoria, de revisão de compliance que nós fazemos nos aspectos trabalhistas, muitas vezes nós identificamos situações de risco para as companhias em relação a eventuais horas extras não remuneradas ou outros fatos geradores de reclamação trabalhista, né?
Concordo também que a regulamentação ela precisa ser alterada o mais rápido possível. Eu acho que vai. Hoje eu escutei um comentário de um juiz do trabalho dizendo que já se tem a ideia de manter todas as audiências iniciais da Justiça do Trabalho de forma remota. Então, a regulamentação ela vai precisar existir, né, para todo o âmbito, para todos os setores. E, de fato, tem uma combinação aí entre os aspectos legais, burocráticos que precisam ser observados, uma questão de qualidade de vida, aumento de produtividade. Muitas pesquisas e reportagens já demonstraram o aumento de produtividade de algumas companhias, né? Também envolve a maximização do espaço físico dos empregadores, tem empresas deixando de ou locar novos andares, ou então entregando alguns espaços físicos em função da aplicabilidade do teletrabalho. Isso envolve na mudança de políticas de concessão de benefícios, pode até alterar os indicadores para operações variáveis, mas tem o Ronaldo, que é o nosso sócio de People Advisory Service, sempre fala que nós estamos num momento de transformação cultural e a gente vai precisar de uma mudança de cultura geral, porque não é simples, né, mudar da noite para o dia para o trabalho remoto. Eu até, Alberto, para complementar, né, é uma questão que muito já se discute. O trabalho remoto não é uma coisa nova na CLT, né? Salvo engano, a gente tem aí já mais de 4 ou 5 anos com essa alteração na CLT, né? Talvez em função muito de alguns trabalhos poderem ser executados de outros lugares que não as dependências da empresa, como, por exemplo, aulas em EAD em universidades, enfim. E até para historiar um pouco e comentar com vocês, a própria cidade de São Paulo, em 2018, houve um projeto de lei de um vereador na cidade de São Paulo tentando fazer com que o teletrabalho fosse mais utilizado pelas empresas a partir de 2 aspectos, né? No projeto, ele colocou a situação de que a empresa poderia ter uma redução no seu ISS, né? No Imposto sobre Serviços, na medida em que tivesse um número X de funcionários trabalhando através do teletrabalho, né? Não quero chamar de home office, né? Mas a gente está mais acostumado com home office, mas não devemos confundir as duas figuras. E para o empregado, né, que viesse a trabalhar na sua casa, por exemplo, ele lançou a possibilidade de haver uma espécie de isenção ou diminuição no valor do IPTU, né? Muito dentro de uma linha, né, de diminuir o trânsito, de diminuir o deslocamento das pessoas das suas casas até o local de trabalho, enfim. Então, realmente, eu acho que não vingou essa ideia lá no passado na cidade de São Paulo, esse projeto de lei não foi adiante, mas são muitas questões que vêm junto, né, com essa discussão. O que a gente faz com os benefícios, como isso vai influenciar na concessão, por exemplo, né, de vale transporte, de vale alimentação, de uma série de coisas que hoje são consideradas dentro de um pacote de benefícios. Como que isso acontece? Eu vou poder tratar diferente empregados, né, que estão numa situação de teletrabalho daqueles que estão cumprindo jornada dentro da empresa, na mesma situação, porque a gente sabe muito discutido sempre na Justiça do Trabalho a questão da equiparação, né, de funções, de salários, de condições, enfim. Isso tudo precisa ser regulamentado, porque eventualmente vamos ter essas diferenças, né? Uma parte da força de trabalho trabalhando através do teletrabalho, outra trabalhando dentro da empresa. Enfim, isso precisa realmente vir à discussão e ser regrado para a gente ter mais segurança no estabelecimento das regras, né, de como vai funcionar, de como os negócios vão funcionar a partir dessa ruptura, né? Exato, você tem razão. Eu acho que o futuro ele ainda precisa ser, né, melhor tratado através das regulamentações, mas não tenho dúvida que tem um desafio muito grande aí para os empregadores e para consultores, auditores, advogados, no sentido de que essa consultoria ela é muito difícil, né, para você traçar ali o planejamento, o processamento, a implementação, sem ter uma regulamentação robusta em relação a isso. Eu vou pedir para o nosso pessoal de marketing colocar, então, a primeira questão da enquete, que fala efetivamente sobre a parte do teletrabalho. É bem rápido, é apenas clicar nas respostas de sim ou não, tá? Eu peço a gentileza de vocês contribuírem, interagirem e, como eu disse no início, no e-mail de envio da apresentação também
estará o resultado dessa enquete. Mas não é apenas o teletrabalho que a gente tem aí de possibilidade, né? Nós temos visto empresas também se utilizarem de outros formatos ou regimes de contratação, como, por exemplo, o trabalho intermitente, é aquele que o empregado ele é seletista, com subordinação, mas trabalha apenas com base em convocação. É muito útil na questão de gerenciamento das sazonalidades, né? E eu tenho ali já a quitação do serviço prestado a cada término de período. A questão do regime de tempo parcial tem sido muito discutida, porque no final do dia o regime parcial nada mais é do que uma redução de jornada. Se eu pegar alguém que tem 44 horas de trabalho e colocar no regime parcial de 30, ou então de 26 horas, é uma redução. Óbvio que para os empregados ativos atuais, essa operação precisaria de uma negociação coletiva, mas o ponto primordial do regime de tempo parcial é que eu, fazendo essa alteração agora, eu não tenho a garantia provisória de emprego que eu tenho lá nas reduções e suspensões de contrato de trabalho da MP. Uhum. A gente tem até visto aí que empresas estão deixando de praticar a redução ou a suspensão para que tenham, eventualmente, a possibilidade de demissões. Uhum. Também a negociação individual com hipersuficientes, que é aquele conceito trazido pela reforma que nós mencionamos no início. Uma maior utilização da terceirização, já com a legislação desde 2017 trazendo um pouco mais de regulamentação, né? E aí sempre com um objetivo de especialização da prestação dos serviços e eventualmente com uma diminuição do custo em relação a essas atividades, principalmente aquelas atividades que não são a fim da companhia, por mais que hoje a gente possa, né, terceirizar inclusive a atividade fim. A gente tem visto muitas empresas darem uma maior atenção para os aspectos trabalhistas e previdenciários praticados no dia a dia, principalmente para reduzir passivo futuro com reclamações trabalhistas. Inclusive, nós temos auxiliado alguns clientes nesse sentido, utilizando até a inteligência artificial como uma ferramenta de avaliação disso, né? Base nos processos anteriores e dados históricos dos empregados, poder fazer uma análise preventiva nesse sentido. E aí, já fazendo a passagem de bola aqui para você, nós também temos visto muito as empresas analisarem não só as práticas trabalhistas de procedimentos ou regime de contratação, mas também analisando possibilidades de economia em relação aos aspectos previdenciários e tributários, né? Em função de interpretação da legislação e da mudança de entendimento do poder administrativo e do judiciário. Exatamente, Alberto. Acho que esse momento também é um momento que fez as empresas repensarem muitas questões relacionadas, né, à forma como a tributação está ocorrendo, porque no momento em que eu tenho uma perda significativa de receita, né, um momento em que muitas empresas tiveram que realmente parar em função da pandemia, passou a haver uma premência também por caixa, né, uma premência por entender como sobreviver e como passar por esse momento da melhor forma possível. Ali no slide anterior você comentou um aspecto importante com relação à própria questão da terceirização da atividade fim, né, e é uma questão que deve vir também uma discussão boa a partir desse momento, porque sempre se teve esse receio dentro do contexto, principalmente tributário, em função de poder ou não tomar alguns créditos tributários, como, por exemplo, PIS e COFINS na prestação de serviços, quando utilizado como insumo, né, a prestação de serviço dentro do contexto do PIS e COFINS, uma série de questões que vêm sendo revisitadas. E muitas delas vêm sendo revisitadas também em função de um movimento bastante interessante que aconteceu na esfera administrativa, em que a gente tem no CARF, né, muitas jurisprudências diferentes daquelas que a gente tem na área jurídica, né? O judiciário indo por um caminho e o CARF já indo por um caminho mais, digamos assim, adequado e mais próximo da realidade do momento, né? O CARF tendo muito mais entendimentos pró-contribuinte, especialmente agora, né, nesse momento em que a gente também teve uma alteração na questão do voto de qualidade dentro do próprio CARF, onde não existe mais a preponderância do voto do presidente, né? Nas turmas do CARF,
para quem não acompanha, enfim, como é que funciona. Eu sempre tenho representantes dos contribuintes, representantes do fisco, e a presidência desse órgão, né, da sessão, ela é exercida normalmente por um representante do fisco. Em caso de empate, muitas vezes exigia então que o voto do presidente, né, representante do governo, prevalecesse sobre os demais, e muitos contribuintes perderam causas importantes dentro da esfera administrativa em função do voto de qualidade. Então, as empresas têm, nesse momento, revisitado todos esses temas, sejam aqui na área previdenciária, que nós vamos comentar na sequência, sejam temas relacionados a PIS e COFINS ou outros tributos que podem gerar caixa nesse momento. Uma das recomendações que a gente tem feito aos nossos clientes é que, embora a gente tenha uma previsão de, muitas vezes, diferir o pagamento dos tributos, né, passando alguns vencimentos de tributos, passaram de março para agosto, setembro, enfim, depende do tributo, depende de como a empresa está apurando os seus tributos, muito embora exista a possibilidade de não onerar o caixa nesse momento, vai ser onerado no futuro. E se eu não estiver faturando, se eu não tenho dinheiro hoje, dificilmente eu vou ter condições lá na frente para fazer o pagamento desses tributos. Então, a gente está avaliando muito com os clientes questões de créditos tributários que eu já posso fazer compensação, que eu já posso trabalhar no sentido de ir resolvendo essa questão também de caixa tributário ou utilização dos créditos tributários para pagamento de tributos, de forma a desonerar, né, ou diminuir a pressão de caixa lá na frente. Então, nessas oportunidades que a gente vai comentar com vocês na sequência, são todas elas jurídicas. A primeira, que está sendo bastante trabalhada nos últimos meses e com boa jurisprudência relacionada a ela, é a incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário líquido, né, do funcionário. Esse ponto é um ponto bastante discutido, a gente já vê muita jurisprudência trabalhando cada uma dos descontos, dos benefícios, mas o nosso escritório trabalha de uma forma um pouco mais ampla com relação a esse aspecto, que a gente trabalha efetivamente naquilo que a legislação considera como salário líquido de contribuição, né? Não especifica tanto a questão, por exemplo, de vale transporte. Existem várias jurisprudências e em muitos casos, os juízes, inclusive quando as empresas entram no judiciário questionando esse aspecto, muitas vezes o juiz já diz, olha, mas existe uma norma, né, uma lei que já indica que o vale transporte não deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária patronal. Então, às vezes, nem dá o direito ou extingue o feito de maneira logo no início, né, da ação, de forma que a empresa acaba não logrando êxito no intento, né, de não pagar a contribuição previdenciária patronal sobre esses aspectos. Isso muito dependendo da forma como a estratégia processual foi delimitada e organizada pelos advogados. Então, a gente trabalha muito com a remuneração efetivamente paga ou acreditada ao empregado, né? A gente adota, então, o conceito da base de cálculo do INSS patronal, seu valor líquido, né, pago ao trabalhador. Então, o exemplo, eu faço um pagamento ou faço uma contratação de um funcionário por um valor de R$2.000 por mês, e a partir dos descontos feitos em folha, ele recebe um líquido de R$1.700 por mês. Então, é o normal, né? Nós pagarmos a contribuição previdenciária, ou calcularmos a contribuição previdenciária. A maioria dos sistemas de folha está parametrizado para isso, né, sobre o valor do salário base, sobre o valor dos R$2.000. Mas existe sim a possibilidade de se discutir juridicamente esse aspecto, né, para que a gente passe a calcular isso a partir do valor líquido pago ao funcionário. Isso dá uma diferença bastante expressiva, sob o ponto de vista, né, de que a gente está falando da alíquota de 20% do INSS patronal, né, que é um valor que, nesse momento, que é uma discussão muito grande também que existe sobre esse aspecto, se eu vou ter ou não que pagar o INSS patronal para aquele funcionário para o qual eu estou pagando complemento ou ainda pagando em casa, como o Alberto
comentou anteriormente, tem empresas que não adotaram a suspensão do contrato de trabalho para poder ter a flexibilidade de fazer ajustes na força de trabalho lá na frente, não ficar preso a alguns aspectos que a norma impede, por exemplo, a demissão, né, num período subsequente ao uso, né, da suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho. Tem empresas que preferiram não fazer isso, mas ainda assim estão mantendo os funcionários em home office, ou muitos deles, né, principalmente em indústrias, né, tem atividades que a gente consegue fazer em casa através do teletrabalho, mas tem outras que só são executadas na empresa. Então, essa diferença também é importante, né, de ser discutida. Não sei se tem algum complemento, Alberto, com relação a esse aspecto que você gostaria de comentar. Não, só para rapidamente, né, até em função do tempo, eu acabei comendo um pouco do seu horário, mas a gente viu em um ou outro cliente essa questão da base de cálculo, inclusive também sobre a alíquota do GIL-RAT, né? Não só sobre os 20%, mas está conglomerado ali na questão da contribuição previdenciária patronal. Beleza. Bom, seguindo, pessoal, o Alberto já me deu uma chamada em relação ao tempo, a gente tem que abrir... Eu pedi só desculpas. Para perguntas aí, enfim. A gente tem uma discussão que já é bastante antiga no judiciário relacionada às contribuições ao Sistema S, ao salário educação. Até está pautado um processo que está discutindo especificamente a inconstitucionalidade dessas contribuições, né, da contribuição ao SEBRAE e ao salário educação, agora para o dia 19, né, ainda essa semana, se não sair de pauta, né, porque a gente, no final de abril, já estava com esse processo pautado, acabou não indo a julgamento, enfim, inferindo, né, trabalhando no conceito de que, da forma como estão sendo cobradas essas contribuições, a base de cálculo dessas contribuições não é constitucional a partir do momento em que houve a emenda constitucional 33 de 2001, alterou, né, as contribuições previdenciárias e o Sistema S não teria sido abarcado por essa alteração, né? Esse é um aspecto que já vem sendo discutido há mais tempo, que também reavivou outras discussões, e no início de março a gente teve uma decisão bastante importante relacionada à base de cálculo também, mas não sob o ponto de vista da inconstitucionalidade, e sim sobre o valor da base de cálculo, que ela estaria limitada, né, dentro do contexto do Sistema S a 20 salários mínimos, né, que também seria bastante importante, né, a diferença entre uma base de cálculo de uma folha cheia para uma base de cálculo de R$20 mil, embora a gente fale, né, numa média aí de 5,8%, né, que corresponde a essas contribuições aí no encargo sobre folha de pagamento. Essa é uma discussão que deve ter, se a gente tiver o entendimento do Supremo com relação à inconstitucionalidade, um efeito pelo menos para quem ainda não entrou com a ação já imediatamente à frente, não fazer mais o recolhimento, né, do Sistema S da maneira como vem sendo feito. E o governo tem trabalhado muito forte, principalmente a Procuradoria-Geral da Fazenda, para não ver essa contribuição ser esvaziada da forma como ela está. Então, a recomendação aqui né, quem não tem essa ação deve procurar fazê-la o mais rápido possível, né, em função até desse julgamento que está marcado para o dia 19, para também buscar efetivamente, se vier a ser julgado a inconstitucionalidade, principalmente os últimos 5 anos com mais tranquilidade, né? A questão dos 20 salários mínimos, se a inconstitucionalidade passar, acaba ficando esvaziada, mas também a gente tem recomendado, né, nos casos dos clientes com os quais a gente já tem essas ações, fazer as duas ações, porque se eu não ganho inconstitucionalidade, eu ainda continuo discutindo a base de cálculo, né, para reduzi-la a 20 salários. Né? E como eu comentei antes, teve um julgamento bastante importante no STJ no início de março, que formou uma jurisprudência muito favorável aos contribuintes relacionados a esse tema. Seguindo aqui, né, a gente tem também uma discussão jurídica que já tem bastante tempo, mas ela volta e meia
volta à discussão e a gente, muitas vezes, as empresas não se dão conta, às vezes, do que acontece com relação à não incidência da contribuição previdenciária nas indenizações trabalhistas e nos acordos judiciais feitos na Justiça do Trabalho. E essa oportunidade estaria relacionada à possibilidade de recuperar os valores pagos a título de contribuição previdenciária decorrentes de sentenças, ou acordos trabalhistas, utilizando o Instituto da Decadência. Como é que funciona isso? O empregado, no momento em que ele deixa a empresa, normalmente em casos de demissão sem justa causa, o empregado acaba, em certas situações, recorrendo à Justiça do Trabalho, buscando verbas que não teriam sido pagas pela empresa ao longo do tempo em que houve a relação de trabalho. Nesse caso, a gente tem possibilidade de ver processos andando na Justiça do Trabalho aí com 4, 5, 6 anos, 7 anos, dependendo da situação, dependendo de qual é a estratégia da empresa. E o que a gente conseguiria aqui? Quando eu tenho a sentença ou o acordo na Justiça do Trabalho, é nesse momento que fica definida a incidência da contribuição previdenciária. E normalmente nos cálculos que são feitos, ele pega todo o período reclamado pelo funcionário, pelo empregado. Só que, como a gente tem o princípio da decadência, deveria se considerar somente os últimos 5 anos para fins de apuração do INSS, da contribuição previdenciária sobre esses valores. Então, se o empregado entrou há 7 ou 8 anos atrás, os últimos 5 anos de trabalho seriam possíveis, 3 anos a gente poderia não ter pago. Então, a gente vê bastante situação de empresas que não se dão conta desse aspecto e acabam pagando contribuição previdenciária que não deveriam pagar. E, nesse momento, tem bastante revisão desse aspecto em função das necessidades de caixa, que a gente já comentou antes, para que a gente consiga também, através de outros tipos de instrumentos, buscar mais caixa para as empresas. Finalizando a minha parte da apresentação com relação às principais oportunidades previdenciárias, pessoal, a gente está trabalhando também com a questão relacionada ao adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. Esse é um assunto que vem sendo discutido desde 2012 com relação a já ter sido finalizado o uso desse adicional pelo governo. Lembrando que esse adicional ele foi colocado pelo governo para fazer frente aos expurgos inflacionários dos planos Verame e do plano Collor, que não teriam atualizado as contas do FGTS adequadamente no passado. E o governo, como não tinha caixa para fazer o pagamento atualizado desses tributos, recorreu ao seu sócio principal, aos contribuintes, buscando mais recursos para fazer esses pagamentos, atualizar, então, o FGTS nesse período. Só que a lei, quando foi colocada em vigor, ela estabeleceu um valor, estabeleceu o período, e esse período teria se exaurido já ainda em 2007, 2008, e os contribuintes já vêm discutindo bastante esse aspecto na Justiça do Trabalho e que acabou consolidando, na Justiça do Trabalho não, na área previdenciária, na esfera tributária, vinham discutindo esse aspecto há bastante tempo, mas acabou, durante um período, sendo consolidada uma jurisprudência muito mais pró-fisco, pró-governo. Nesse caso, depois que a gente tem agora a edição da medida provisória 889 e depois a conversão da lei 13.932, a gente viu que houve a extinção, então, desse adicional, A gente verifica uma mudança na postura do próprio fisco na questão dessa arrecadação e que dá mais reforço para a gente voltar no período dos últimos 5 anos, no sentido de que a gente não teria necessidade de ter feito esses recolhimentos. Então, aqui também a recomendação é avaliar qual é o valor envolvido, lembrando que esse valor não foi para os funcionários, foi um fundo específico criado pelo governo para complementar o FGTS, e tem bons argumentos aí para a gente
tocar essa oportunidade, de novo, né, em busca de caixa para fazer frente aí aos próximos períodos pós-pandemia. Não sei se você tem algum comentário, Alberto, das oportunidades, enfim, alguma coisa que você tem visto em clientes. Eu acho que a explanação foi bem eficiente, detalhada, Guidotti. Muito obrigado. Inclusive, já tem aí para os participantes a segunda questão da enquete. E aí, em privilégio do tempo daqueles que né, têm algum outro compromisso, eu já gostaria de agradecer a presença, mas dizendo que a gente vai continuar aqui por mais uns 10 minutinhos para responder algumas questões que estão no Q&A. A gente teve a maior parte do tempo aqui, mais de 200 participantes online. Ainda continuamos com uma quantidade relevante. Então, vamos tentar ver algumas questões que estão aqui. A primeira delas é o seguinte. Gostaria de saber se um empregado que está suspenso faz 60 dias foi chamado para o trabalho, mas 10 dias depois a empresa dele é impedida de operar. Posso colocar ele em suspensão novamente? Se sim, por quanto tempo? 90 dias ou apenas 20 dias? 90 menos 60 menos 10. Bom, com o texto da lei hoje, o prazo máximo de suspensão é de 60 dias, mas eu posso intercalar suspensão com redução, observando os dois casos, sempre a suspensão 60 dias e no período total 90. Com o projeto de lei eventualmente sendo aprovado, vai precisar de um novo ato do executivo para determinar os novos períodos de prorrogação ou suspensão, mas isso ainda precisa de uma nova regulamentação. Exato, a gente não tem essa clareza ainda, né? Talvez a gente tenha a possibilidade de dobrar o período, né? Via 120 dias, mas vai depender muito do que vai sair dessa votação do Senado, né? Porque o projeto de lei, ele nem, salvo engano, ele não prevê um novo prazo, né? Ele prevê a possibilidade do executivo, através de atos específicos, prorrogarem. Então, é bem obscuro mesmo. A outra questão, em relação aos colaboradores que estavam inseridos como PCD e que foram demitidos sem justa causa, como devemos proceder caso esse novo texto seja aprovado? Olha, foram demitidos antes da nova legislação, né? Então, eu não sei se o Guidotti tem uma opinião diferente, mas eu acho que as demissões ocorridas até a eventual promulgação da nova lei não sofrerão impacto. A princípio, não devem sofrer impacto, né? Então, mas eu sempre recomendo, né, avaliar caso a caso, o momento em que foi feito, forma, enfim, mas concordo com o Alberto que não deve haver nenhum tipo de prejuízo nesse caso. Outra questão, sobre a desoneração, tem algo no sentido de acrescentar ou retirar setores ou só a extensão? Até onde eu vi é a extensão do prazo. Eu acho que esse é o ponto, dar mais poder, então, né, para o executivo definir pela extensão, né? O que tem sido discutido, que a gente vê mais em alguns fóruns e na própria imprensa, é talvez dobrar esse período, né? Chegar até um período, principalmente da suspensão, né? Porque a redução talvez ele permita até por mais tempo, né? Tem uma discussão também nesse sentido, de manter a redução até o final do ano, enfim, tem várias discussões nesse aspecto, mas a gente vai ter que realmente esperar a autorização, né, do Senado para que o Executivo, então, defina quais vão ser os caminhos, né? Exato. Bom, uma outra pergunta relacionada à saúde e segurança do trabalho. No teletrabalho, como ficam questões relacionadas, por exemplo, com ergonomia e outros acidentes domésticos que possam ser atribuídos ao desempenho do trabalho? Essa é uma questão complexa, né? A lei é muito simplista no sentido de dizer que o empregador precisa orientar o empregado e o empregado assinar um documento dizendo que recebeu as orientações e que vai cumprir. Mas eu acho que ou novas regulamentações ou a jurisprudência em relação a casos de fato é que vão começar a trazer um direcionamento nesse aspecto. Hoje, realmente tem essa abertura na legislação para que se faça de uma forma mais simples, olhando para o aspecto da legislação. Algumas empresas buscam
com base nas melhores práticas, trazer todo o artifício, né, para segurança e saúde do empregado no teletrabalho, mas em relação à legislação ainda tem essa abertura mesmo. Não tem uma resposta objetiva ainda, né, sobre esse aspecto. De novo, acho que o ponto, né, Alberto, muito compliance, muito regramento e utilização da mesma métrica para todos os funcionários, para tentar padronizar isso, né, dentro de um contexto de cada empresa, né? Como a gente não tem uma regulamentação, vamos ter que ir adequando até que essa regulamentação aconteça. Isso aí. Outra pergunta aqui. Se a jornada de trabalho não está abrangida na CLT, no regime de teletrabalho, podemos considerar o ponto por exceção? Olha, vamos lá, né? A legislação realmente dispensa o teletrabalho de controle. A partir do momento que eu implemente qualquer forma, seja por exceção, ou ponto normal, ou até por controle de produtividade, eu posso descaracterizar essa dispensa e aí incorrer numa questão de falta de pagamento de horas extras, né? Toda a questão de regulamentação da jornada. Então, é preciso se observar. Tem uma outra pergunta lá na frente que fala, é dispensado, mas eu posso controlar? O ponto é, a partir do momento que você controla a jornada, você tem que considerar todos os aspectos de intervalo para refeição e descanso, intervalo entre jornadas, o limite máximo de 8 horas com 2 horas extras diariamente, o limite de 44 horas semanais, ou seja, todo o regramento específico, né, do controle de jornada. Tem uma seguinte que o Guidotti acabou comentando. Salários pagos aos funcionários sem que tenham de fato trabalhado na empresa. Incidirá a contribuição previdenciária mesmo assim? Eu estou entendendo aqui que é uma suspensão de contrato onde o salário foi mantido, né? Eu vou antecipar aqui, Guidotti, mas pode complementar. Eu vejo o seguinte, se eu suspendi e estou pagando a ajuda de custo, mesmo que no valor superior a 30%, é claro que não tem incidência. O texto da lei diz isso. Agora, se eu mantive o pagamento de salário, em regra, eu posso ter o órgão fiscalizador entendendo que existe a contribuição previdenciária, mas tenho abertura para discussões, é isso? Exatamente. Acho que o ponto é a abertura para a discussão. Mas você fez o exemplo mais claro de todos, que é o que eu tenho já regrado, que é o complemento, e o outro eu não tenho regrado. Então, vai também de ver efetivamente o funcionário trabalhou, não trabalhou. Então, matéria probatória pura é um ponto que deve ser visto com muita atenção, né? Para quem continuou pagando, enfim, porque eventualmente pode ter questionamento, né? Exato. Tem uma outra que é como garantir os insumos para os funcionários operarem de casa. Provedor de internet, segurança de rede, garantia do espaço saudável em casa. Bom, essa é uma outra questão que também não tem uma regulamentação. A lei só fala que precisa ser ajustado e previsto em contrato os aspectos de infraestrutura e tecnologia. A gente tem visto uma série de práticas, né? A empresa pagar um valor fixo como ajuda de custo, algumas empresas fornecendo planos de internet móvel, outras fazendo instalações de base de trabalho na própria casa do empregado para garantir o mínimo de segurança e demonstrar a boa-fé nesse sentido. Vale sempre, né, um estudo e tratar da melhor maneira possível essa situação. Aqui acho que para complementar, só, Alberto, a questão da uniformidade, né? Acho que a empresa também tem que trabalhar muito o conceito de o que né, vai prover para cada situação, para não ter muita distância, né, entre um funcionário e outro, para a gente manter um padrão, até seja pela questão previdenciária, né, esses valores não integram o salário, seja pela questão do próprio imposto de renda, dedutibilidade de despesas, enfim, para conseguir diminuir, por enquanto, a possibilidade de questionamentos, né? A gente sabe que ainda vai ficar uma zona cinzenta até que haja uma regulamentação mais efetiva sobre esses aspectos. A pergunta é a seguinte: se recebo 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência e tenho o salário reduzido em 25%, passei a ser hipossuficiente? Bom, eu entendo que não, né? Porque não é apenas o fato de receber acima de 2 vezes o limite máximo, é a capacidade individual da pessoa em negociar
E aí o pressuposto foi quando ele tem o diploma de nível superior e o salário acima desse limite, ele já tem essa capacidade. Não é porque teve uma redução temporária da jornada que ele perdeu a capacidade de negociação. Aqui tem um aspecto legal, e aí, se quiser complementar, que assim, tem algumas particularidades. Nós temos, por exemplo, jogadores de futebol que ganham milhões de reais. Mas, porventura, ou a maioria não tem diploma de nível superior. Né? Ou eles não são hiper suficientes para negociar, né? Ou equipes de assessoria. Então, é bem complexa a situação. Mas esse fato específico aqui, a redução temporária não tira a característica. Uhum. Eu concordo com você. Acho que é por aí que cada caso avaliado criteriosamente, né? Exato. Tem bastante pergunta aqui. Vou pegar mais uma para a gente responder. Deixa eu ver aqui se tem alguma que envolve as questões de oportunidade. Acho que tem uma relacionada ali ao uso de aplicativos e o teletrabalho. Acho que essa é interessante de discutir, né, Alberto? Você está com ela na tela? Você quer ler ela aí? Considerando-se que vários profissionais hoje fazem atividades externas com aplicativos, interagindo via aplicativo com a empresa, exemplo, vendedor externo, assistência técnica, enquadram-se no teletrabalho, é bom, acho que é um ponto bem pertinente, né? Tem legislação própria para cada tipo de situação, né? Exatamente. Não é que, pura e simplesmente, para utilizar-se dos aplicativos, é que o seu regime de contrato é o teletrabalho, né? Uhum. Inclusive, a medida provisória 936, ela trouxe um artigo no sentido de dizer que a utilização desse tipo de ferramenta não traz... o empregado não está à disposição do empregador apenas em utilizar de ferramentas ou responder mensagem, né? Isso sempre foi muito discutido, as empresas vinham implementando políticas ou regulamentando a utilização do WhatsApp para fins profissionais, por exemplo. Mas, de novo, né, da mesma forma que uma série de outras questões dessas medidas provisórias e dessas leis de emergenciais de enfrentamento, cabe muita discussão. Porque a pessoa pode não estar no seu e-mail profissional, formal, mas respondendo tudo através de um aplicativo. Por que não estaria à disposição? Né? A gente tem que ter ali uma análise com base no bom senso, se a utilização ela é corriqueira ou se ela é periódica, mas sempre ter um regramento pelo empregador no sentido de inibir essas práticas, né, pelo lado dos empregados, justamente para evitar essas discussões, ter toda a regulamentação necessária. Vamos para uma última, Alberto, não? Vamos sim. Quer escolher alguma? Não, tem algumas que são muito parecidas com relação aos gastos, né, no home office. Né? Achei uma aqui para você. Quais temas no âmbito previdenciário com decisão definitiva do STF em que as empresas já podem recuperar valores pagos maior ou indevidamente via processo administrativo de perdiconto, sem necessidade de medida judicial? Alguma? A gente tem algumas repercussões gerais, tem alguns julgamentos muito próximos de se resolverem, que na esfera administrativa já estão regulamentados de alguma forma ou mais sedimentada a jurisprudência, né? Salário maternidade, tem algumas questões relacionadas ao terço de férias, verbas indenizatórias, questões relacionadas aos afastamentos em decorrência de acidente de trabalho. Então, cada caso tem que ser bem analisado. A gente tem uma questão muito específica, né, quando se fala de perder-comp na área previdenciária, né, Alberto? Acho que sempre se tem que fazer essa ressalva, né? Se exige para fazer administrativamente a retificação das obrigações, né, durante o período prescricional, os últimos 5 anos. É possível, sim, implementar. Acho que também vai muito ao encontro da necessidade, do apetite
ao risco e como a jurisprudência está se comportando para cada caso, né? A gente tem alguns julgamentos importantes para serem finalizados na área trabalhista, né? Tem algumas ações que já estão praticamente definidas, né? Mas precisa se avaliar caso a caso, situação da empresa que de repente tem a ação judicial já de algum tempo, quer desistir da ação para fazer os últimos 5 anos, a gente tem visto muito isso, principalmente nesse momento, né? E aí é fazer cálculo, né? O que é melhor, esperar um trânsito em julgado, que pode demorar mais alguns meses, dependendo do assunto, ou fazer a desistência do processo e tomar os últimos 5 anos administrativamente, com a retificação, com a segurança jurídica necessária, muitas vezes, também tem que se avaliar caso a caso. É isso aí, é essencial a análise das obrigações acessórias, né? Porque não basta você ter a parte conceitual, mas proceder de forma equivocada, porque você pode ter uma glosa do crédito ou causar uma discussão, sendo que se você observasse todas as regulamentações necessárias em relação às obrigações acessórias, isso estaria eventualmente afastado, né? Eu acho que esse ponto é bem importante, né, Alberto, no sentido de e-social, de CTF Web, tem uma série de interligações entre as obrigações que a gente precisa sempre cumprir. A questão administrativa tem que ser muito bem feita. Até comentando um pouco, né, o nosso escritório tem uma diferença, talvez, de outros escritórios, que muitos de nós também, além de advogados, somos contadores, então essa parte também nos é muito cara e exigida ao longo do tempo, né? Não é só a tese tributária em si que nos importa, mas sim a operacionalização, como a gente consegue realmente trazer um efeito benéfico, né, que não vá se transformar num problema para frente, né? Fazer as coisas bem feitas com aquilo que está ao nosso alcance dentro de uma segurança diante da situação. Exatamente. Bom, Guidotti, eu acho que a gente passou até dos 15 minutos de tolerância. Ainda temos 150 participantes online. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todo mundo. Dizer que no site da Grant Thornton tem lá a agenda de outros webinars. Os nossos contatos estão aqui, o meu e-mail, o e-mail do Guidotti. Eventual dúvida que não foi esclarecida, né, pode ser nos encaminhada. Acredito que o nosso pessoal de marketing vai colocar uma pesquisa de satisfação em relação ao conteúdo, à qualidade da transmissão, para que nós sempre possamos tentar melhorar para os próximos, né? Dotti, mais uma vez, obrigado. Foi muito satisfatório ter a sua participação aqui conosco hoje e espero ter uma próxima. Alberto, eu gostaria muito de agradecer a Grant Thornton, na tua pessoa, né? O nosso escritório ficou muito feliz, né, nesse convite. Enfim, estamos à disposição para discutir esses temas e outros que vierem a serem de interesse aí da audiência. Enfim, acho que é um momento bem interessante da gente fazer uma troca, né, da parte da auditoria com a parte jurídica, como é que isso vai ajudando as empresas ao longo, né, desse momento aí de crise. Ótimo, espero que a contribuição dos participantes em relação aos novos temas nos tragam de volta aqui para o debate. Legal, obrigado pessoal, uma boa tarde a todos aí. Até mais, tchau, tchau. Tchau.